Elas então. Os dicotomistas, vamos dar o nome para o santo aqui, né? A maior parte dos irmãos presbiterianos acreditam que nós somos dicotômicos, ok? Então os presbiterianos clássicos, eles acreditam que o ser humano é dicotômico, ou seja, alma e espírito compõem uma unidade metafísica. Ok? Então essa unidade a unidade do ser humano é composta pela parte material e pela parte imaterial. Alma é igual espírito. Como eles chegam nessa conclusão? Eles utilizam uma técnica de interpretação bíblica que nós chamamos de paralelismo, ou seja, você precisa pegar dois ou mais textos bíblicos, juntar os dois em paralelo para chegar nessa conclusão. Deu para entender? Então essa é uma forma de interpretação bíblica. Então eles pegam, por exemplo, os textos de Mateus 10, 28. Vamos ler esses textos porque é muito importante que nós tenhamos essas concepções bem claras na nossa mente, tá bom? Então Mateus 10, 28 diz assim: "E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma." Ok? Então aí na sua Bíblia, dá uma grifadinha ou pinta com sua canetinha, tá bom? Que matam o corpo. O que é o corpo? O corpo é a parte somática, ou seja, soma, tá? Então é a parte física. E não podem matar a alma ou psique. Lembrando que o Novo Testamento foi escrito em grego, ok? Então nós estamos utilizando aqui palavras que no original estão em grego. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo, a psique e a soma, ok? Então aqui em Mateus é utilizado o termo psique. Agora vamos para o texto de 1 Coríntios, na carta de Paulo a 1 Coríntios, capítulo 5, verso 5, diz assim: "Seja este tal, entregue a Satanás para a destruição da carne, também soma, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus." E aqui espírito, o termo em grego é pneuma, ok? Então, o que os irmãos dicotomistas constroem de pensamento? Bom, ora nós estamos utilizando o termo pneuma, ora estamos utilizando o termo psique para algo que parece a mesma coisa. Então, eles consideram que é a mesma coisa, tá bom? Então, eles colocam os dois textos em paralelo e levam isso para o mesmo entendimento. Bom, o tricotomista vai utilizar uma outra técnica que é mais literal. Então vamos para o que o texto bíblico está dizendo. E se o autor usou psique aqui e psique e pneuma lá, há um porquê teológico da escolha e da seleção desses termos, visto que toda a palavra é divinamente inspirada. Inclusive a escolha dos termos, inclusive a terminologia utilizada. Então esses termos não foram escolhidos por Paulo de forma aleatória. Então se ele utilizou palavras diferentes, ele estava comunicando coisas diferentes. Ok? Então, nesse sentido, então, o tricotomista vai considerar que a unidade existencial humana é composta por corpo, alma e espírito. Vejamos então 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. Diz assim: "E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo." Peraí, nós temos um texto que nele mesmo o apóstolo Paulo cita as 3 dimensões da existência humana. Então isso não pode ser ignorado. Eu não posso tirar esse texto da Bíblia. Então Paulo está dizendo: "E mesmo Deus de paz o santifique em tudo." Olha só que incrível. Esse texto aqui sozinho, ele tem que ser o texto áureo de quem trabalha com aconselhamento cristão, com pastoreio real de cuidado de pessoas. Por quê? Porque nós precisamos nos santificar em tudo, no nosso espírito, que é o nosso pneuma. Qual que é a palavra em grego? Pneuma. Nossa alma, qual que é o texto? A palavra psique. E o nosso corpo, que é soma. Ok? Então, corpo, alma e espírito sendo santificados, para que nós nos preservemos irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, ela vai tocar a existência das 3 dimensões da nossa existência. Logo, eu preciso me santificar nessas 3 dimensões. Leiamos ainda o último texto de Hebreus 4:12, que diz assim: "Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante que espada alguma de 2 gumes", ou seja, a espada que corta na lâmina, tem lâmina em cima e lâmina embaixo, ela corta muito, "e penetra até a divisão do quê?
da alma, da psique e do espírito, de pneuma. Então, se a Bíblia está dizendo em Hebreus que alma e espírito pode ser cortada, ainda que seja por uma lâmina com 2 gumes, que é a própria palavra, então ela pode ser dividida, logo elas são 2 dimensões independentes e coexistentes no ser humano, ok? Então, nos parece algo muito até óbvio, né? A divisão, a diferenciação, a coexistência da alma e do espírito, ok? Vencido esse ponto, então, nós temos que a alma possui faculdades. O que são faculdades? Características. Ela serve para alguma coisa. Para que serve a alma? Ela tem 3 características, ou 3 capacidades, melhor dizendo, principais. A capacidade ou faculdade volitiva, a capacidade ou faculdade emotiva e a faculdade intelectual. Volitiva vem de vontade. Então, é na alma que nascem, que estão as sedes das vontades humanas. Que nós já vimos lá na aula anterior, que as vontades humanas, elas estão todas elas inclinadas para onde? Para o pecado. Tudo bem? Então, independente da nossa história de vida, independente do que nós passamos como história de vida, a nossa vontade principal sempre tem uma tendência, que é o pecado. Nós também temos na sede da nossa alma o nascimento das nossas emoções. Então é na alma que nós ficamos felizes, ansiosos, apreensivos, tristes, depressivos. Nós vamos ver que existem depressões em cada uma expressas em ambientes diferentes, em dimensões diferentes. Mas, via de regra, as depressões são caracterizadas muitas vezes na alma. E é também na alma que nós aprendemos, porque é na alma que está a sede intelectual da nossa existência. Então é na alma que você está recebendo essa informação agora, é na alma que você grava isso ou não, grava em data medida ou não. Então a alma tem 3 faculdades: vontade, ou seja, volitiva, emoções e intelectualidade, ou cognição, como se usa mais hoje em dia. E o espírito? Qual a função do espírito, se espírito não é a mesma coisa que alma e alma não é a mesma coisa que espírito? Então o espírito humano, e aqui já fica um outro ponto também, normalmente o tradutor da Bíblia em português, ou os tradutores, utilizam espírito com E minúsculo, quando esse espírito diz respeito a espíritos caídos ou ao espírito humano. Quando diz respeito ao Espírito Santo, normalmente se usa o E maiúsculo, tudo bem? Então, o espírito humano tem, aparentemente, pelo que estudamos, 2 faculdades. Quais são? A comunhão com Deus. Comunhão com Deus. E aqui eu já quero fazer uma explicação sobre isso. Nós vamos ver que a identidade do ser humano, ela de fato reside na alma. Quem nós somos? A alma. Por que nós chegamos a essa conclusão? Porque o corpo físico, como nós vimos na semana passada, ele vai voltar para o pó de onde ele veio. E isso é muito interessante, frita mesmo o miolo, porque não existe matéria nova no planeta Terra desde quando Deus fez o planeta Terra. Então, quando o salmista diz que nos viu sendo entretecidos lá nas profundezas da terra, ele estava falando fisicamente mesmo. Por quê? Nós vamos crescendo e nós vamos crescendo a nossa massa, nossos ossos, nossa carne, com base em quê? Com qual matéria que nós crescemos? Com aquilo que nós comemos. E o que nós comemos nasceu aonde? No solo. E você vai ao banheiro e você despeja ali o resto da matéria que você não está usando mais. E assim nós vamos vivendo, comendo e despejando o que não usamos mais, comendo e assim por diante, até um dia o nosso corpo voltar e ser transformado ou em adubo ou em matéria, enfim, orgânica que vai ser usada para alguma coisa, ou incinerada ou queimada, e isso vira fumaça, mas isso é matéria? Sim, isso é matéria. Isso é algo que vai pro ar, em algum momento vai se misturar com outros organismos, vai chover e estamos aí. Percebe? Então o corpo humano, ele é composto dessa forma. Então, sem novidades. Então o corpo humano não é o que nós somos. O corpo humano é o que nós recebemos ao nascer. Por isso nós precisamos cuidar do corpo, e o judeu ele tem isso muito claro. Eu preciso cuidar muito daquilo que não é meu. Né? Então se eu te emprestar o meu carro, provavelmente você vai tomar muito cuidado com o meu carro. Por quê? Porque não é seu. E você vai ter que devolver para o dono. Ok? Então, quando eu pego algo emprestado, e o corpo é algo emprestado, eu preciso cuidar dele, porque ele não é meu, eu vou devolver ele para a terra, de onde ele veio. Da mesma forma, o espírito
espírito não é nosso. Volta aqui no corpo ainda. Para que a gente usa o corpo? Nós usamos o corpo para nos relacionarmos com o mundo físico. Então nós comemos, nós alteramos a natureza, nós trabalhamos, nós nos relacionamos com os nossos cônjuges, nós nos reproduzimos cumprindo o mandato cultural de povoarmos a terra. Então com a alma não dá para fazer filhinhos, dá para amar, mas para termos prole nós precisamos ter o corpo físico, ok? Então para se relacionar socialmente com outras pessoas, tocar outras pessoas, eu preciso do meu corpo físico. Muito bem, nós recebemos também o espírito. O espírito que foi soprado por Deus, nós recebemos isso ao nascer também. Mas quando nós morremos, o espírito volta para Deus, que o deu. Então nós também não somos o espírito, nós não somos nem o corpo físico e nós não somos também o espírito. Então imagine você que o espírito, ele é uma porção da nossa existência dada por Deus para quê? Para que nós possamos ter a possibilidade de nos comunicarmos com o mundo espiritual. E aí você escolhe, com Deus ou com anjos caídos. Então o corpo serve para nos relacionarmos e criarmos filhos, termos filhos e nos relacionarmos com o mundo físico. O espírito serve como um corpo espiritual para nos relacionarmos com o mundo espiritual. E de fato nós somos o quê? A alma. Ok? Então é na alma que nós temos vontade, na alma que nós temos emoções, na alma que nós aprendemos. E o espírito humano serve para nos relacionarmos com Deus e nos relacionarmos com o corpo de Cristo. Então perceba que ali no slide está o corpo com C maiúsculo. Porque o corpo de Cristo é uma entidade espiritual, deixada por Cristo na terra, e nós chamamos de que é o corpo de Cristo, então o corpo místico de Cristo, a igreja invisível, a igreja que não é a placa, não é a instituição, mas é o organismo vivo de Cristo na terra, que vai ser tirada da terra quando o Senhor voltar e chamar os salvos. Então o espírito humano tem essas duas faculdades, a comunhão com Deus e a comunhão com o corpo de Cristo. Tudo bem? Todo mundo vivo, todo mundo tranquilo aí, tudo certinho? Podemos continuar? Hoje está todo mundo quietinho, hoje a gente não está vendo nem interação aqui, nem joinha, nem nada. Espero que estejam todos vivos, bem bonitinhos aí, ninguém tenha caído da cadeira. Vamos lá então?